Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, uma palavra breve à luz do Evangelho que acabamos de ouvir e que nos fala de um assunto muito importante e que diz respeito muito de perto a todos nós, que é uma característica fundante, fundamental das nossas vidas, da nossa fragilidade, das nossas incertezas, das muitas dúvidas que ao longo do tempo vamos carregando conosco. E que assunto é esse? É o tema do medo. Nunca o medo foi tão transversal na vida da humanidade e de cada pessoa tomada em particular. Aliás, segundo pesquisas recorrentes no mundo inteiro, eles procuravam saber qual era o elemento que mais e melhor poderia definir o ser humano, porque estaria presente na maior parte deles. E descobriram, de uma forma inquestionável, que esse elemento era o medo. Ou seja, todas as pessoas têm medo. Se não é de uma coisa, é de outra coisa. Mas não tem ninguém que escape a essa vertente forte e preponderante do medo. Mesmo as pessoas que se dizem e que efetivamente são muito corajosas, elas trazem consigo o medo. Aliás, a coragem não é o oposto do medo ou a negação do medo. A pessoa corajosa nunca foi aquela que deixou de ter medo, não. A pessoa corajosa é algo muito maior do que isso. É alguém que tem todos os medos que uma pessoa pode ter consigo, entretanto, não deixa de fazer o que tem de ser feito por causa dos seus medos. A pessoa corajosa é aquela que é capaz de dar um passo para além dos seus medos. E não se deixa aprisionar, encarcerar, não se deixa paralisar por conta dos seus medos. Então, nesse sentido, até os corajosos têm muito medo, porque eles são aqueles que fazem o que têm de fazer, dizem o que têm de dizer, enfrentam o que têm de enfrentar, mesmo tremendo de medo. Então, não é nenhum problema a gente ter medo. O problema é o que é que eu fiz até agora com os meus medos? Ou o que é que o medo tem feito de mim até agora? Porque às vezes, longe de sermos sujeitos, protagonistas, donos do nosso medo, patrões do nosso medo, nós somos subservientes, somos empregados, estamos sempre sujeitados aos nossos medos. Aí eles pintam e bordam, eles fazem o que querem e o que nós nunca desejamos que fizessem conosco. Então, nosso medo nesse sentido é algo realmente muito ruim. Então, dessa forma, o medo tanto pode ser um obstáculo, quando ele nos paralisa, como ele pode ser uma oportunidade, quando ele é reconhecido por nós, enfrentado e nos leva a dias melhores, nos leva a crescer, nos leva a evoluir.
Ou seja, o medo tanto pode ser uma pedra de tropeço, daquelas que a gente tropeça e cai, como o medo pode ser uma pedra de edificação, daquela que a gente pega e coloca no alicerce da casa que somos nós. E aí tem um lugar especial na nossa caminhada de vida. Uma das coisas importantes que a gente tem que começar a fazer em relação aos nossos medos, já que todos nós os temos, é distinguir todos os dias, diante dos nossos medos, daquilo que nos assusta, distinguir medos reais, que têm alguma justificação, alguma razão de ser, de medos imaginários, ilusórios, fictícios. E infelizmente a maior parte dos medos que toma conta de nós é constituída de medos que não têm razão de ser. Medos que só existem na nossa cabeça e que a gente vai avolumando cada vez mais na imaginação, às vezes doentia, que nos faz funcionar ao longo dos nossos dias. Nesse sentido, uma dosezinha normal de medo é positiva, é sempre bem-vinda e é algo que nos pode prevenir melhor contra riscos e perigos desnecessários. Quando a gente tem determinados medos, a gente fica com o pé atrás, a gente olha melhor, a gente é mais atencioso frente à realidade que nos amedronta. Logo, pode correr menos riscos. Quando a gente acha que não tem medo nenhum, a gente pode cair no buraco, o primeiro buraco que se apresenta, por falta de consciência, de atenção e de cuidado. Mas o medo sempre, na dose certa, aquele que não nos paralisa e ao mesmo tempo um medo que não seja patológico, ou seja, não seja irreal, não seja imaginário. Quando a gente tem medos imaginários, a gente não sai do canto, a vida não flui, não funciona, a gente não anda. E lembro-me sempre aquela história que eu ouvi do meu pai contando, a nível de brincadeira, mas que se pode tirar lição de tudo. Dizia que tinha um sujeito louco que botou na cabeça que não ia sair na rua. Naquela época havia muitas galinhas soltas nas ruas das nossas vilas, aldeias e cidades pequenas, e todo mundo criava alguma galinha. E ele disse que não ia sair na rua porque ele era um caroço de milho e ele ia ser engolido por as galinhas. Pois isso na cabeça não teve quem tirasse. O médico, o terapeuta, fez um trabalho com ele direitinho, passou ali uma semana inteira catequizando, uma terapia profunda, para que ele tomasse consciência de que ele não era grão de milho coisíssima alguma. Depois de um trabalho bem feito de uma semana, o médico disse: aí, está pronto para ir para a rua? Ele disse: estou curado, doutor. Muito bem, o que é que você é? Ele disse: sou um ser humano. Muito bem. É caroço de milho? Não, não sou caroço de milho, eu sou um ser humano. Muito bem, então agora está pronto para ir para a rua. Abriu a porta, mal abriu, ele correu voltando para dentro da porta, abriu, entrou, empurrou o doutor. Doutor, o que foi que houve? Você disse que estava pronto para ir para a rua. Disse: doutor, eu encontrei uma galinha nesse instante ali. Ele disse: mas você não me disse agora que já não era mais caroço de milho, você tinha certeza que era um ser humano? Disse: eu sei disso, doutor, mas a galinha sabe? Quando a gente tem medo, não tem jeito, sabe? A gente arruma uma forma de trazer o que não presta para cima da gente. Eu conheci um frade, quando eu estudava em Curitiba, ainda no Antigo Testamento, foi no começo da filosofia, e aí eu conheci um frade da ordem dominicana, onde eu estava, que morava e atuava como missionário, um homem muito bom, lá em Goiás. Havia muitos conflitos de terra, muita gente morria, e ele pegou uma depressão profunda, porque era um homem sensível à realidade das pessoas, ao sofrimento alheio. E ele pôs na cabeça que estava com o coração crescido, e que ia morrer do coração. Naquela altura ele tinha uns 40 anos, era um homem saudável. E aí o seu superior o trouxe com muito carinho para São Paulo, para o INCOR, e o colocou nas mãos do melhor cardiologista daquela instituição. O cardiologista lhe fez uma série de exames, baterias de exame de todo tipo, sobretudo cardíacos, e aí depois o chamou na frente do superior e disse: Frei Domingos,
olhe, o seu medo não tem razão de ser. O senhor tem um coração de criança. Ele disse, doutor, o problema é esse, eu desse tamanho com o coração de menino, vou morrer. Quando a gente encasqueta uma coisa, não vai para frente nem para trás. Esse é o medo paralisante que não nos permite viver, não nos permite funcionar e atuar na missão da gente. Isso é muito ruim e muito negativo. Então o problema não é ter ou não ter medo, todos o temos. O problema é ter medo de ter medo. Ou seja, não assumir os nossos medos, não reconhecê-los, não aceitá-los, não trabalhá-los, fazer de contas que eles não existem, viver como se nós fôssemos pessoas totalmente desamedrontadas, o que não é absolutamente verdadeiro. O próprio Jesus já dizia uma coisa fundamental, que a gente tem que trabalhar esses medos, porque o medo é o oposto da fé. O contrário da fé não é a falta dela, ou o ateísmo. Aliás, não existe ateu. A rigor, o que existe é gente à toa, no máximo, mas ateu não. Todo mundo acredita de alguma maneira, ainda que não se encaixe da mesma forma nas nossas crenças, mas tem a crença deles também. Então é muito importante que a gente perceba que o medo tem que ser removido, trabalhado, porque ele é o contrário da fé. Jesus Cristo dizia, não tenhais medo, homens de pouca fé. Esse é realmente o oposto e a oposição à fé. Entretanto, a psicologia nos diz que nós temos muitos e muitos medos, mas 2 deles eu queria destacar para vocês, que acabam sendo o pivô de todos os outros. E nós encontramos nessa base razões para entender os medos na sua mais expressiva variedade. O primeiro é o medo da solidão. Todo mundo tem medo de viver só, de ser abandonado, de não ser aceito, de não ser reconhecido, de ficar sem companhia, sem interlocução, sem ninguém com quem possa conversar, se reconhecer, porque a gente se reconhece nos outros, olhando, conversando, convivendo. Então, a possibilidade da gente estar sozinho, da solidão, é de fato um medo muito grande. Por trás desse medo se esconde aquela ilusão de que a gente tem a proteção dos outros, de que é com os outros que a gente vai ser feliz, especificamente com esse aqui, com aquela acolá. E a gente vai elegendo as pessoas que nos vão dar um mínimo de garantia de sustentação, de felicidade, de realização. E isso, querendo nós ou não, está presente na cabeça e no coração de cada um. Porém, nós somos essencialmente seres de solidão, queiramos ou não. Nascemos sozinhos, vivemos sozinhos e morreremos sozinhos. As coisas mais importantes da vida a gente não pode partilhar. Nem as grandes alegrias, nem as grandes dores a gente consegue partilhar. São experiências muito pessoais. Podemos ter pessoas que segurem nossas mãos ali do lado, podemos pessoas que sorriem para nós, que nos dizem palavras de conforto. Isso não é nada ruim, mas elas não conseguem entender o que se passa lá dentro de nós, naquele momento de uma extrema alegria ou de uma profunda dor. A experiência é individual. Logo, nós não podemos fugir dessa realidade da solidão. Já dizia um grande filósofo que o equilíbrio de um ser humano depende da sua capacidade de ser só, de enfrentar sua própria verdade. Esses dias eu estava relendo um livro de uns grandes autores, e Pablo Picasso, ele dizia sobre solidão uma coisa que eu acho maravilhosa: sem solidão nenhum trabalho sério se faz. Sem solidão, com a companhia exacerbada das pessoas o tempo inteiro, e não é só das pessoas presencialmente falando, das pessoas virtualmente falando, que quando a gente escapa da presença, vai para a virtualidade, nós não fazemos nada que preste.
se nós não formos capazes de dar um chega para lá, nesses aparelhinhos que nos tiram o tempo inteiro a nossa vida, o nosso foco, a nossa atenção, e nos direciona para onde eles querem e bem entendem, nós não construiremos nada que preste na nossa vida. Já estamos percebendo isso, mas como a internet é uma realidade muito nova, vamos perceber cada vez mais daqui para frente. E essas gerações novinhas, essas crianças que com 2, 3 anos não fazem outra coisa para que os pais fiquem um pouquinho sossegados do que manusear essas maquinazinhas maravilhosas, talvez sofram muito, muito mais. Então é preciso que a gente construa essa solidão da gente, porque é um grande feito, é um grande prêmio que a gente pode dar a gente mesmo. O maior presente é aprender a ser só, a ser sozinho. Só consegue conviver bem com os outros quem antes conseguiu conviver consigo próprio. Experimentar a sua solidão e gostar dela. Dizem inclusive que espiritualidade é aquilo que a gente faz quando está só. Espiritualidade, ou seja, o que nos liga ao transcendente, ao sobrenatural, ao transpessoal, ao maior do que nós, a Deus, enfim, não são as nossas orações comunitárias. Uma missa como essa não diz nada sobre nós do ponto de vista da espiritualidade, do ponto de vista da nossa relação com Deus. Porque na missa, na igreja, na frente de todo mundo é bonzinho, todo mundo se comporta bem, todo mundo é amigo, todo mundo é capaz de sorrir para os outros, é capaz de ter até o pior inimigo do seu lado, no mesmo banco, e na hora do abraço da paz, dá um grande abraço no outro, porque a gente quer mostrar para a comunidade aquilo que a comunidade espera ver em nós. Quando estamos sozinhos, aí sim, a maneira como nós nos comportamos sozinhos vai dizer, de fato, da nossa ligação com o transcendente ou da falta dela. E é por isso que a solidão, mais uma vez, pesa em nós. Ontem nós celebramos São João Batista, era o profeta da solidão. Diz o Evangelho que ele se fez no deserto, praticou a sua missão no deserto, clamou no deserto. Era uma voz que gritava no deserto. O deserto é lugar de ninguém, é lugar de solidão. João Batista foi para o deserto para formar e construir a sua personalidade na solidão, a sua unicidade. Experimentar consigo próprio tudo aquilo que o mundo vai, com o passar do tempo, dando a gente, para ver qual vai ser a nossa reação. E aí ficou preparado de uma vez por todas para experimentar tudo aquilo que o mundo lhe ofereceu. Mazelas, sofrimentos, dores, perseguições, injustiças, dificuldade de toda ordem, perdas, sofrimento e, por último, a própria morte, dando a sua vida em nome da sua fé. Estava preparado. Era um homem que estava à altura da vida, no que desse e no que viesse. Então, João se prepara para a vida em solidão. A pergunta é, que eu acho que vale a pena a gente fazer: se eu não tivesse na minha vida nenhuma dessas pessoas que me amam, que me apoiam no dia a dia, por perto, o que é que eu faria? Se hoje a vida tirasse de mim todas as pessoas que eu admiro, de quem eu gosto, a quem eu amo e respeito, e que de vez em quando nem posso me imaginar sem a presença delas comigo. Se elas me fossem subtraídas, o que é que eu faria, pelo amor de Deus, para continuar vivendo e com uma certa qualidade de vida? Cada um pode pensar nisso ao longo desses dias. E vai encontrar maneiras, caminhos para continuar vivendo com saúde. A resposta é: se você encontrou uma maneira de viver na sua cabeça, sem as pessoas que convivem com você agora e que você tanto preza e acha indispensáveis, então faça. Faça isso que você encontrou para fazer. Porque não há nenhuma garantia de que essas pessoas vão lhe acompanhar a partir de hoje à noite. Não há. Muitas famílias, nesse tempo muito recente de pandemia,
perderam 3, 4, 5 membros seus no mês só. E às vezes ficou o mais frágil de todos, que dependeu a vida inteira dos outros. E certamente está muito bem, obrigado, depois dessa pandemia. Não morreu, certamente se fortaleceu, porque o que não nos mata, nos fortalece. Essa é uma grande verdade. Mas é preciso trilhar esse caminho, e trilhar por amor, por opção, não pela dor. Porque às vezes a gente só faz as coisas e acorda para elas quando está doendo demais, está pesado demais, não tem alternativa nenhuma diante de nós. Aí a gente é obrigado a caminhar por um caminho que nunca imaginou fazer. Façamos esse caminho agora, enquanto as pessoas que gostam de nós estão conosco. Se amanhã nos forem tiradas, e possivelmente serão algumas delas, nós sofreremos, mas o sofrimento será menor. A capacidade de ultrapassar essa dor será muito maior, porque nós fizemos por onde? Criamos, construímos uma perspectiva de vida. Depois, a última coisa é que o medo fundante de todos os outros medos é a morte. Todos nós temos medo de morrer, mas eu gostaria de dizer a vocês, se há alguém que não sabe disso, que não há nenhum lugar nesse mundo em que a morte não nos possa alcançar. A gente não tem como se esconder dela, ela vai chegar. Entretanto, o que nos mete medo, na verdade, quando se fala de morte, podem examinar, não é a morte em si, porque geralmente a gente morre num segundo, algumas frações de segundos e acabou. Meu irmão em Jardim, há um ano e meio atrás, estava conversando com a família e apenas reclinou a cabeça para um lado, morreu. Então morrer não é problema e não é tão doloroso. Eu acho que um tropeço, um trupicão numa pedra desavisadamente no meio da rua e arrancar a cabeça do dedo é muito mais doloroso. A gente aguentou quantos tropeços na vida, quantas pedras, quantas quedas. O problema não é a dor da morte que nos assusta. O que nos assusta é olhar para a nossa vida e não gostar nadinha dela. Não gostar do que a gente viveu até agora. Olhar para frente e perceber que o tempo está cada vez mais curto. Que a gente não tem o tempo que já gastou. E não está vendo nenhuma possibilidade de mudança no nosso rumo. Não tem absolutamente nada nas suas mãos para oferecer quando chegar diante de Deus. Está com as mãos abanando literalmente. O medo da morte esconde o medo da vida. Então, vencer o medo da morte implica numa reorganização da nossa vida, corajosa, eficaz, de forma a não ficarmos envergonhados ou constrangidos diante de nós mesmos, porque a morte nos coloca cara a cara conosco. O que você fez da sua vida? Quanto mais eu tiver alegria por aquilo que eu vivi, menos medo eu tenho de morrer, porque eu sei que aproveitei bem cada dia. Quanto mais eu me sinto envergonhado do que eu vivi, mais medo e afastamento eu tenho da morte, porque a vergonha me afasta. E ao mesmo tempo requer de mim um tempo a mais, absurdamente grande, para ver se eu posso alterar, corrigir alguma coisa que me envergonhou. Eu até diria que o medo da morte é o medo da gente envergonhar a mãe da gente. Não tem coisa pior no mundo do que você envergonhar a sua mãe. Não importa se ela já morreu ou se ela está viva. Porque a mãe é o último reduto moral, ético, a última barreira que a gente não quer ultrapassar. Não quer envergonhar, não quer ferir, não quer macular o coração e a expectativa genuína que as nossas mães alimentaram e alimentam sobre nós. Não quer que a nossa mãe tenha se arrependido de nos ter gerado, nos ter dado a vida e nos ter trazido ao mundo. E essa pergunta é uma pergunta muito boa que a gente pode fazer todos os dias para ver se melhora a vida da gente. Se minha mãe estivesse vendo o que eu estou fazendo agora, ela teria algum orgulho de mim ou muito pelo contrário? Se a pergunta for
De jeito nenhum. Eu não estou orgulhando a minha mãe com isso que eu estou fazendo. Então não faça. Deixe de fazer. Para você não ferir e não ultrapassar essa barreira que é a última, para não entrar em desespero no final dos seus dias. Eu lembro, aqui eu termino, que houve uma corrida na Espanha, a corrida do rei, finalzinho do ano, para começar o ano. E aí gente do mundo inteiro vai para essas corridas, como a São Silvestre aqui em São Paulo, e correm muito, 40, 50 quilômetros. Um queniano, umas pernas compridas, estava ganhando a corrida folgadamente, lá na frente. E o segundo pilotão, atrás dele, vinha um espanhol, ou seja, alguém da terra. O queniano estava tão folgado, coitado, mas era tão inocente, ele se confundiu na hora de chegar. E ele achava que já tinha ultrapassado aquela fita da chegada. E aí começou a tirar fotografia com as pessoas que se aproximaram dele. Ainda faltava quase 1 metro para ele ultrapassar a fita e ganhar de fato a corrida. O espanhol que vinha atrás, muito atrás, mas quando chegou percebeu que ele não tinha ultrapassado, estava envolvido com as fotografias dos fãs. E o que é que o espanhol fez? Agarrou no calção dele, saiu puxando e o jogou para depois da fita, para que ele ganhasse a corrida, que ele ganhou efetivamente. Quando terminou a corrida, um repórter e vários outros perguntaram: por que é que você fez isso? Ele não entendeu a pergunta. Isso o quê? Por que é que você deixou o rapaz ganhar? Eu não deixei o rapaz ganhar, ele já tinha ganhado a corrida. Eu não deixei. Mas por que é que você não ganhou no lugar dele? Ele disse: que vantagem eu teria, que mérito eu teria, que orgulho eu poderia ter, ganhar porque alguém se confundiu, sendo ele o verdadeiro ganhador. E terminou com uma pergunta fundamental: e minha mãe, o que é que ia achar disso? O que é que a sua mãe vai achar do que você faz? Às claras ou às escondidas? O evangelho de hoje termina dizendo assim: não faça nada que você não possa contar a ninguém, porque não há nada escondido que um dia não venha a ser revelado. Que nós nos orgulhemos do que um dia será revelado da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.